Capítulo 1, versículo 3. Deus nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém seria ressuscitado. Nós só temos uma nova vida, a vida eterna, a vida verdadeira, a vida abundância. A nossa vida só vai continuar depois da morte, porque Jesus ressuscitou primeiro dentre os mortos. Então Ele nos fez de novo. Ele nos preparou uma nova vida através da ressurreição de Cristo. A ressurreição é o triunfo, meus irmãos, de Cristo. É o triunfo da cruz. Se não haver ressurreição, só há vergonha e decepção. Mas se há a ressurreição dos mortos, então há a esperança do triunfo, da vitória sobre a morte, sobre o pecado. Louvado seja Deus. Aleluia, grande Deus. Vamos ver Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu quero conhecer a Cristo mais ainda. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, o Espírito Santo que com poder ressuscitou a Cristo. Eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero experimentar isso, viver essa doutrina. E por isso eu quero participar dos seus sofrimentos, se tornando igual a Ele na sua morte. Se for preciso, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser batizado como Ele foi batizado nesse sofrimento dessa morte. Louvado seja Deus. Por quê? Para de alguma forma alcançar essa ressurreição. Então o apóstolo Paulo vai, se for preciso ele vai sofrer, se for preciso ele vai morrer por causa desse evangelho. Porque ele quer ser igual a Cristo. Cristo morreu, sofreu e morreu para esse evangelho. Ele quer ser igual a Cristo, sofrer e morrer para esse evangelho. E assim ele vai conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E assim ele crê e tem esperança de que ele também vai ser ressuscitado. Louvado seja Deus. Objetivos da lição: refletir sobre o milagre da ressurreição de Jesus Cristo, compreender a importância da ressurreição para a exaltação de Jesus Cristo. Então o milagre da ressurreição de Cristo é o maior de todos os milagres, né? E é de suma importância porque é na ressurreição que ele vai ser glorificado, que ele vai ser exaltado. Se ele tivesse só morrido, ia ser a maior de todas as vergonhas, a maior de todas as frustrações e decepções da humanidade. Mas a exaltação da mensagem da cruz é a ressurreição de Cristo. Perceber a supremacia da ressurreição de Jesus Cristo em relação às outras ressurreições mencionadas na Bíblia Sagrada. Então tiveram outras pessoas que foram ressuscitadas, mas não da forma de Jesus. Entender que a ressurreição é a prova real do perdão dos pecados e a aceitação do sacrifício vicário. Então, segundo as Escrituras, Cristo sofreu, morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Ele ressuscitar mostra que Ele venceu o pecado e Ele nos concede perdão para vencermos o pecado. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote pegava o sacrifício, o sangue do sacrifício, entrava no lugar santíssimo, oferecia ali, no lugar propiciatório, a Deus, por ele e para o povo, e quando ele passava pelo véu e voltava para o povo, então era a prova de que Deus aceitou o sacrifício e tinha perdoado o sumo sacerdote e o povo. Agora, se ele não voltasse, morresse lá no lugar santíssimo, era a prova de que Deus não aceitou o sacrifício e não deu perdão. Então, Cristo, ele é o sumo sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. E ao morrer na cruz, ele vai entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. Ele, como sumo sacerdote, se apresenta diante de Deus, oferecendo a si mesmo como sacrifício. E quando ele ressuscita, é como se ele tivesse voltado, rasga-se o véu do templo, que é a sua carne rasgada na cruz, e ele volta ressuscitado para os discípulos entender que o sacrifício foi aceito, o sumo sacerdote voltou, então nós conseguimos o perdão de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Compreender que a graça depende da ressurreição de Jesus Cristo.
aprender as provas da ressurreição de Jesus Cristo para defender a sua veracidade, ter a vida transformada pelo estudo da ressurreição de Cristo. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28. Quem está cansado, diga amém. Quem quer mais, diga glória a Deus. Essa comida aqui, meus irmãos, eu nunca me enjoo. Nunca me enjoo dessa comida aqui. Quanto mais, melhor. E sempre está gostoso o sabor desse alimento aqui, viu? É o pão vivo que desceu do céu. Mateus capítulo 28, vai falar sobre a ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então Jesus vai morrer na sexta-feira à tarde, vai passar-se o sábado, no domingo de manhã ele vai ressuscitar, ao terceiro dia. Então, na cultura judaica, eles vão contar como 3 dias. Louvado seja Deus. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. E os arqueólogos dizem que essa pedra tinha em torno de 2 a 3 toneladas. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Vamos deitar aqui no chão e fingir de morto, que eu nunca vi isso na minha vida, não. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Louvado seja Deus. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Louvado seja Deus. Como diz o hino da Débora, ele não estava lá, teve que ressuscitar. Então eles vão lá e não vai encontrar mais nada lá, só o lençol, só o linho fino. Cristo não está lá. Se você ir no sepulcro de Maomé, que fundou o islamismo, vai estar os restos mortais dele lá. Se você ir no sepulcro, no cemitério, lá no túmulo do Buda, o nome dele é difícil falar, que eu não vou nem querer falar aqui, que eu não vou acertar. Se você falar no túmulo de Confúcio, no túmulo desses líderes religiosos, vai estar lá os restos mortais, nem que for a poeira, mas vai estar lá. Agora eles no terceiro dia, foram lá e não tinha mais nada. Estava vazio o túmulo. Aleluia, porque o nosso Cristo, meus irmãos, ressuscitou. Grande Deus. E aí, meus irmãos, ele vai aparecer, louvado seja Deus, para os discípulos. E continua no versículo 11, Mateus 28. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas, que estavam lá e caíram como mortos, dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Olha só, meus irmãos, a trama deles. Foi tudo combinado essa mentira, hein? Eles pagaram para os guardas mentir, falando, ele não ressuscitou não. Foram os discípulos que, foram lá e roubaram o corpo dele, porque ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, Então, os religiosos, eles vão lá conversar com Pilatos. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 27.
né, do versículo 57 em diante, fala do sepultamento de Jesus. Do